Se você está procurando um vídeo de resolução de exercícios sobre velocidade média, essa aula é para você. Eu me chamo Thiago e bem-vindos à aula do Bruce. Esta é a terceira aula sobre velocidade escalar média aqui no canal. Na primeira aula, falamos aí sobre a teoria e fizemos um exemplo. Na segunda aula, fizemos os exercícios de 1 a 8. E nesta terceira aula, faremos os exercícios de 9 a 14. Se por acaso você perdeu as aulas anteriores, você consegue achar os cards aqui em cima no vídeo. Bora lá agora para o exercício 9. Numa viagem de carro de São Paulo a Santos, percurso de aproximadamente 60 km, o motorista é informado pelo rádio que o tempo médio de viagem é estimado em 45 minutos. Considerando que ele chega a Santos no tempo previsto, a velocidade média desenvolvida deverá ser aproximadamente em km por hora de... Pessoal, para calcular a velocidade média, basta dividir o deslocamento pelo tempo que ocorreu aquele deslocamento. Olha só, então a velocidade média não tem, mas eu tenho o deslocamento, que deverá ser feito, que é de 60 km, e tenho o tempo que leva para ter esse deslocamento, que no caso é 45 minutos. Porém, como a velocidade tem que ser em quilômetro por hora, então o deslocamento quilômetro, o tempo em horas, não pode ser em minutos. Eu vou ter que converter para hora. Como que eu faço isso? Divido por 60. Pensa assim, uma hora não tem 60 minutos? Então, de hora para minuto, você teria que multiplicar por 60. E o contrário, de minuto para hora, você divide, que é o que a gente fez aqui. Então, ficou 45 por 60. Mas em vez de fazer a divisão, eu vou simplificar aqui essa fração. Então, eu vou dividir por 15 aqui, 45, e dá 3. Eu divido por 15, 60, e dá 4. Então, 45 minutos nada mais é do que 3/4 de hora. Agora, vamos jogar na fórmula aqui. Então, velocidade média ΔS sobre ΔT. Quanto que é o ΔS? 60 km. Quanto que é o ΔT? 3/4 de hora. Como que eu divido duas frações? Basta repetir a primeira e multiplicar pelo inverso da segunda. Então, aqui é como se tivesse o 1 debaixo do 60, Então, vai ficar 60 vezes 4/3, já que o 4 vai para cima e o 3 vai para baixo. Ok? Pessoal, aqui dá até para simplificar, Se eu fizer aqui, 3 por 3 dá 1, 60 por 3 dá 20. E fazendo 20 vezes 4 e dividindo por 1, vai dar 80. Então, a velocidade média nesse percurso aí de Santos até São Paulo, contrário, de São Paulo até Santos, vai ser de 80 km por hora. Resposta correta, letra B de bola. Agora vamos para a questão 10. Um passageiro de ônibus está transitando pela Tabaí-Canoas no sentido Santa Cruz do Sul, Porto Alegre, quando vê uma placa indicando que faltam 12 quilômetros para chegar ao restaurante Grenal. A partir deste momento, ele marca o tempo até passar pela frente deste restaurante. O tempo marcado foi de 10 minutos. Qual foi a velocidade média do ônibus neste trajeto? Pessoal, então eu tenho o deslocamento que vai ser feito, 12 quilômetros até chegar aí nesse restaurante, certo? E o tempo gasto, 10 minutos. Só que para eu calcular a velocidade em quilômetro por hora, eu vou ter que transformar esses 10 minutos em horas. Então, eu não tenho velocidade média, eu tenho o deslocamento que vai ser feito, 12 quilômetros, e tenho o tempo gasto, 10 minutos. Para converter de minuto para hora, assim como a gente fez no exercício anterior, basta dividir por 60. Em vez de fazer a divisão aqui, eu vou deixar irredutível essa fração. Divide por 10 em cima e embaixo. Então, 10 por 10 dá 1, 60 por 10 dá 6. Então, 10 minutos nada mais é do que 1/6 de hora. Vamos lá, usando a fórmula aqui, eu sei que velocidade média é ΔS sobre ΔT. ΔS é o que está em quilômetro, ΔT é o que está em horas. Então, vai ficar 12 dividido por 1/6 de hora. Para dividir duas frações, eu vou repetir a primeira, que é 12 aqui, como se tivesse 1 de baixo, vezes o inverso da segunda. Então, 6 vai para cima e 1 vai para baixo. Então, vai ficar 12 vezes 6, que vai me dar 72 km por hora. Essa é a velocidade média aí desse ônibus que está fazendo esse trajeto. Então, a resposta correta é a letra A.
Questão 11. O morcego é um animal que possui um sistema de orientação por meio da emissão de ondas sonoras. Quando esse animal emite um som e recebe o eco 0,3 segundos após, significa que o obstáculo está a que distância dele? Considere a velocidade do som no ar igual a 340 metros por segundo. Pessoal, como funciona esse sonar aí do morcego, né? Ele emite uma onda sonora, essa onda encontra um obstáculo, reflete e volta. Certo? Então, por exemplo, se ele emitiu uma onda e gastou 4 segundos para receber de volta, significa que gastou 2 segundos para a onda ir e 2 segundos para essa onda voltar. Ou seja, esse tempo aí, esse 0,3 segundos que ele deu, é o tempo de ida e volta. Mas você não quer aí essa distância de ida e volta, você quer só a distância que ele está do obstáculo. Então, basta você dividir aqui o 0,3 por 2, que aí você vai ter o tempo que você vai usar na fórmula da velocidade média. Olha só, a velocidade aqui do som no ar é 340 metros por segundo, é a velocidade constante, então a velocidade média também é 340 metros por segundo. O ΔS eu não sei, que é a distância que está o obstáculo dele. E o ΔT, eu vou pegar esse tempo aqui que é de ida e volta da onda sonora e vou dividir por 2. Aí eu vou ter que 0,15 segundos. Ou seja, gasta 0,15 segundos para ir e 0,15 para voltar. Jogando na fórmula, velocidade média ΔS sobre ΔT. Velocidade média 340 metros por segundo. E o ΔT é 0,15. Como que eu acho o ΔS? Basta passar esse 0,15 multiplicando o 340. Então, o ΔS vai ser 340 vezes 0,15, que vai nos dar aí 51 metros. Letra B de bola. E se por acaso você tivesse utilizado o 0,3 aqui no tempo? Aí você ia fazer o cálculo e ia dar aqui, no caso, 102. Só que aí você tem que pensar que foi ida e volta. Aí você teria que dividir aquele 102 por 2, que daria 51 metros também. Questão 12. Uma viagem de ônibus entre Juiz de Fora e o Rio de Janeiro, normalmente realizada com velocidade média de 60 km por hora, e tem duração de 3 horas, entre suas respectivas rodoviárias. Uma estudante fez uma viagem de ônibus e relatou que após 2 horas do início da viagem, devido a obras na pista, o ônibus ficou parado por 30 minutos. Depois disso, a pista foi liberada e o ônibus seguiu sua viagem, mas devido ao engarrafamento na entrada da cidade do Rio de Janeiro, até a rodoviária, a estudante demorou mais 2 horas. Qual foi a velocidade média do ônibus na viagem relatada pela estudante? Pessoal, o que a gente tem que entender aqui? Que tanto em um dia normal quanto num dia relatado pelo estudante, o que mudou foi a velocidade e o tempo. Porém, o ΔS, o deslocamento feito, é o mesmo, já que foi aí o mesmo trajeto. Então, o que eu vou fazer? Vou pegar os dados de um dia normal e achar o deslocamento. Aí depois eu pego o deslocamento e uso no cálculo aí para o dia relatado pela estudante. Então, o que a gente vai ter? Que em dias normais, a velocidade média é 60 km por hora, o tempo é 3 horas, que foi falado aqui no enunciado. Quanto que é o ΔS? Eu vou descobrir. Velocidade média, ΔS sobre ΔT. Velocidade média não é 60 e o ΔT não é 3? Vou substituir. Então, velocidade média é 60 e o tempo é 3. Para achar o ΔS, basta eu pegar esse 3 e passar multiplicando. Então, 60 vezes 3 vai dar 180 quilômetros. Essa é a distância aí de uma rodoviária a outra, o deslocamento que o ônibus faz normalmente. É só você pensar, não é 60 quilômetros a cada hora? 3 horas, então, 3 vezes isso. 180 quilômetros. Agora vamos para o dia relatado pelo estudante. Eu preciso achar a velocidade média nesse dia. Quanto que foi o tempo? Olha só, pessoal. Ela que percorreu 2 horas no ônibus, né? Então, eu vou somar essas 2 horas, mais 30 minutos parado,
por causa aí das obras na pista. Então, tem que usar em horas esse tempo. 30 minutos, divide por 60, dá 0,5 horas. Mais 2 horas de engarrafamento, até chegar na rodoviária do Rio de Janeiro. Então, no total, foi gasto aí 4 horas e meia. E você deve considerar esse tempo parado. Por quê? Porque faz parte do percurso. Esse tempo aí. Então, 4 horas e meia foi o total de tempo aí gasto nesse dia. E quanto que é o ΔS? Quanto que vai percorrer? Não vai ser 180 quilômetros? Porque independente do dia, o ΔS é o mesmo. Certa distância percorrida por esse ônibus. Então, eu tenho tempo e tenho ΔS. Vamos jogar na fórmula. Velocidade média é ΔS sobre ΔT. O que está em quilômetros é o ΔS, o que está em horas é o tempo. Então, 180 por 4,5 vai dar 40. 40 o quê? Quilômetros por hora. Que é a letra D. Certo? Dá para ver que são grandezas inversamente proporcionais. Olha só, num dia que está mais rápido, o que acontece? Gasta menos tempo. Num dia que gasta mais tempo é porque está mais devagar. Então, a resposta correta, letra D. Vamos agora para a questão 13. Um automóvel viaja a 20 km por hora durante a primeira hora e a 30 km por hora nas 2 horas seguintes. Sua velocidade média durante as 3 primeiras horas em quilômetro por hora é... Pessoal, para eu calcular essa velocidade média aqui durante esse percurso realizado em 3 horas, eu preciso saber o quanto que ele percorreu no primeiro trecho e o quanto que foi o deslocamento também no segundo trecho, que não está aqui no enunciado. Então, eu vou ter que calcular. O tempo total é fácil, que no caso aqui é 1 hora na primeira parte, mais 2 horas na segunda, 3 horas. Então, ó, eu preciso calcular a velocidade média, que é o ΔS total pelo ΔT total, ou seja, o deslocamento total pelo tempo total. O ΔS total, eu vou ter que descobrir quanto que ele percorreu na primeira parte, mais quanto que ele percorreu na segunda. Que aí eu somo tudo aqui e tenho o ΔS total. O ΔT total é mais tranquilo. É só pegar o ΔT da primeira parte, que foi 1 hora, mais o ΔT da segunda parte, que foi 2 horas, certo? Dá 3 horas, né? Então, essa parte do ΔT é tranquilo. Vamos calcular esses ΔS, então. O da primeira parte, do primeiro trecho, e da segunda parte, do segundo trecho. Vamos lá, primeira parte. A velocidade média foi de 20 km por hora. Eu coloquei aqui, pessoal, VM1, porque é da primeira parte. Aí eu vou achar aqui o ΔS1, ou seja, o ΔS da primeira parte. E o ΔT1 da primeira parte, né, vai ser 1 hora. Jogando isso na fórmula, eu tenho aqui que a velocidade média 1, que é da primeira parte, vai ser o ΔS1 sobre o ΔT1. Todo mundo 1, porque é a primeira parte. Aqui é 20, da velocidade média. E o tempo é 1 hora. Pessoal, olha que tranquilo. Pego 1 e passa multiplicando. Aí eu isolo o ΔS. Então, 20 vezes 1 dá 20, né? Então, o ΔS1 vai ser 20 km. Ou seja, no primeiro trecho, o carro aí percorreu 20 km. Guarda esse número. Vamos para o segundo trecho. Segunda parte do percurso. A velocidade média foi de 30 km por hora. Eu não sei o quanto que ele percorreu, não sei o ΔS2. Aqui eu coloquei VM2, porque é da segunda parte, viu, pessoal? E o ΔT2 da segunda parte, o tempo gasto aí foi 2 horas. Vamos lá. Substituindo aqui, velocidade média da segunda parte é igual o ΔS da segunda parte pelo ΔT da segunda parte. A velocidade média é 30 e o ΔT 2 horas aqui. Pega o 2 e passa multiplicando 30 para isolar o ΔS. Então, eu vou ter 30 vezes 2, que é o ΔS aí da segunda parte, que é 60 km. Ou seja, no segundo trecho, o carro percorreu 60 km. No primeiro, 20. Ou seja, no total, percorreu 80 km. Certo? É só eu vir aqui, ó, e somar 20 mais 60. Então, deu 80. Então, ele fez 80 km em quanto tempo? Em 3 horas. Agora, dá para eu substituir aqui nessa fórmula. Então, vamos lá. A velocidade média vai ser o ΔS total pelo ΔT total. O ΔS total é 80 km e o ΔT total é 3 horas. Então, 80 por 3 vai dar aí 26,6666 e por aí vai. Certo? Arredondando aqui, vai dar, no caso, 27, né? Que é a alternativa mais próxima. Letra I.
certo? Esse aqui está mais próximo de 27 do que de 25, né, pessoal? Não vai errar aí na hora de fazer a aproximação. Agora vamos para a questão 14, a última aí da aula. Um carro viaja a 100 km por hora por 15 minutos e então baixa sua velocidade a 60 km por hora, percorrendo 75 km nesta velocidade. Qual é a velocidade média do carro para o trajeto total, em quilômetros por hora? Pessoal, vamos entender. Para eu descobrir a velocidade média aí nesse trajeto total, eu preciso ter o deslocamento total e o tempo total. Só que na primeira parte, no primeiro trecho, eu tenho aqui o tempo, mas não tenho o deslocamento. E no segundo trecho, ao contrário. Eu tenho o deslocamento, mas não tenho o tempo. Então, eu vou fazer dois cálculos, um para descobrir o deslocamento na primeira parte e um para descobrir o tempo na segunda parte. Aí a gente consegue o tempo total e o deslocamento total. Então, olha só. Velocidade média vai ser o ΔS total pelo ΔT total. Eu preciso descobrir isso aqui. O ΔS total vai ser o quê? O ΔS da primeira parte mais o ΔS da segunda parte. O deslocamento 1 e o deslocamento 2. O ΔT total vai ser o tempo da primeira parte mais o tempo da segunda parte. Ou seja, ΔT1 mais ΔT2. Vamos lá, no primeiro parte aí, no primeiro trecho. A velocidade média é 100 km por hora. O ΔS eu não sei da primeira parte. Pessoal, vou usar índice 1 para todo mundo aqui da primeira parte. E o tempo, eu sei, né? Que é 15 minutos. Só que eu vou deixar em horas. Porque eu vou ter que achar a velocidade em quilômetro por hora. Pessoal, 15 minutos transformado em horas é só dividir por 60. Então, 15 por 60 dá 0,25. Ou seja, a velocidade é 100 km por hora e o tempo é 0,25 horas. Eu sei que a velocidade média da primeira parte é o deslocamento da primeira parte pelo tempo da primeira parte. Aqui é 100, né, para a velocidade média dessa primeira parte. E o tempo aqui é 0,25 horas, né? Então, eu vou pegar esse 0,25 e passar multiplicando 100. Assim, eu acho o ΔS1. Então, 100 vezes 0,25 vai nos dar 25 quilômetros. Ou seja, o primeiro trecho ele percorreu aí uma distância de 25 quilômetros. Guarda esse valor que já teremos que usar. Vamos agora para a segunda parte, segundo trecho. Ele diminuiu a velocidade, né, para 60 km por hora e percorreu 75 km. Em quanto tempo? Eu não sei esse tempo. Ok? Aqui eu coloquei índice 2, porque todo mundo aqui do segundo trecho, da segunda parte. Eu sei que a velocidade média dessa segunda parte é igual ao ΔS da segunda parte pelo ΔT da segunda parte. A velocidade média é 60 km por hora e o deslocamento é 75. O que eu vou fazer agora? Eu vou pegar esse ΔT2 e passar multiplicando. E aí o 60 eu passo dividindo. Vou trocar de lugar os dois. Então aqui vai ficar que o ΔT2 é 75 por 60. Pessoal, fazendo essa divisão, vai dar 1,25 horas. Então agora o que eu tenho? Eu tenho deslocamento na primeira parte, que eu não tinha, e tenho tempo na segunda parte, que eu também não tinha. Agora eu consigo achar aqui o ΔS total e o ΔT total. Quanto que vai ficar o ΔS total, então? Vai ser os 25 da primeira parte, mais os 75 da segunda parte. Então, 25 mais 75 vai dar 100 km. E quanto que vai ser o tempo total? Vai ser aqui os 0,25 horas da primeira parte, mais 1,25 horas da segunda parte. Então, somando 0,25 mais 1,25 vai dar 1,5 horas, ou seja, 1h30. Agora fica fácil, né? Velocidade média é o ΔS total pelo ΔT total. Então vai ficar 100 dividido por 1,5. E quanto que é 100 dividido por 1,5? Vai dar aí 66,666 e por aí vai. Aproximando aqui, vai estar aí no 67 km por hora, que é o valor mais próximo. Então a resposta correta é a letra C. 67 km por hora. Arredondando aqui, né, pessoal, desse valor para 67, é o mais próximo. Certinho, pessoal?
Se você gostou dessa aula, dê um joinha e não se esqueça, toda semana tem novas videoaulas aqui no canal. Um grande abraço a todos e até a próxima!